Bem-vindo a este episódio do Cético do Senso Comum, uma análise do evento 1010 que a Tesla realizou para revelar seu robotáxi Cybercab, criativamente chamado de We-Robot. Este vídeo vai ser um pouco diferente dos outros vídeos de reação do YouTube do evento, que praticamente de forma unânime e precisa identificam esta apresentação como um completo lixo. Vamos não apenas avaliar esses veículos revelados, mas também investigar como eles podem se encaixar em outros projetos Vaporware passados de Musk. Horas antes do evento, sugerimos que, para se preparar para a revelação do robotáxi, as pessoas deveriam rever a apresentação das telhas solares da SolarCity como exemplo histórico da fraude que Musk costuma orquestrar contra seus próprios fãs. Essa apresentação, em outubro de 2016, teve Musk enganando deliberadamente seus acionistas ao apresentar produtos que não existiam para persuadi-los a votar pela aquisição da Tesla pela empresa, salvando assim as finanças de Musk e de seus primos Peter e Lyndon Reeve, que haviam levado a empresa a bilhões de dólares em dívida. Muitas pessoas não sabem disso, mas a SolarCity nunca produziu um único centavo de lucro, tornando-se um dos maiores golpes que Musk perpetrou contra seus seguidores até aquele momento. E sabíamos que essa apresentação seria de uma linha semelhante, mas não tínhamos ideia de quão ruim ela realmente seria. Após a conclusão deste evento, parecia que os acionistas não eram mais os tolos crédulos que foram no passado. Ao invés de um salto notável no preço das ações, após o evento, vimos uma redução de 60 bilhões de dólares no valor de mercado da empresa na manhã seguinte, e uma estagnação na semana seguinte, oscilando em torno dos valores médios. Até 23 de outubro, quando a nova bagunça começou. Iniciando com uma suspeita de ganhos após o expediente, planejados para serem cobertos a partir de 23 de outubro, que elevou a ação em $47, alcançando um pico de $269,19 antes de recuar. Então, em 5 de novembro, a eleição federal dos Estados Unidos da América resultou em outra mudança de administração. As ações da Tesla dispararam por várias sessões, atingindo $3,50 por ação, apesar da promessa de campanha do presidente eleito de acabar com os mandatos, incentivos fiscais e o sistema de crédito verde regulatório de veículo elétrico, do qual a Tesla deriva grande parte de seu lucro. Porém, em 12 de novembro, uma semana depois, as ações caíram novamente. Investidores da Tesla parecem ter problemas de memória a longo prazo. A apresentação do robô We foi um 3 em 1. Musk finalmente revelou o robotáxi autônomo e uma van robo para 20 pessoas, e ele também fez aparecer alguns robôs Optimus de roaming livre. Conforme avançamos, pausaremos a apresentação após Musk concluir cada ponto para análise. Enquanto Musk fala, observe a reação da multidão. Ele não recebia a resposta entusiasmada esperada, exceto por cerca de 5 pessoas na frente que estavam realmente felizes por estar lá. Após uma hora de espera pelo início do evento, assistindo a um caleidoscópio digital no YouTube, recuamos para o aviso legal para começar as festividades. As declarações nesta apresentação são prospectivas, sujeitas a riscos e incertezas. Os resultados reais podem diferir substancialmente dos projetados. Consulte os materiais escritos para mais detalhes. Este aviso se tornou um dos aspectos mais importantes de qualquer apresentação de Musk. Uma semana antes do evento, Musk ganhou uma ação coletiva movida contra ele e a Tesla. E o motivo pelo qual ele ganhou foi porque sua equipe jurídica conseguiu convencer um juiz de São Francisco de que os investidores da Tesla tinham que ser malditos idiotas para acreditar em qualquer coisa que Musk lhes dissesse sobre o Full Self-Driving. A redação oficial era que nenhum investidor razoável confiaria em tais informações, mas enfim. Musk declarou que suas afirmações foram consideradas pelo tribunal como exagero corporativo, uma ostentação intencional em publicidade para promover um produto específico. E você ouvirá mais do mesmo durante o monólogo de 19 minutos do Musk. Bem, mais precisamente, você vai ouvir mais do mesmo, porque grande parte do que Musk está prestes a dizer aos seus 1.010 participantes já foi ouvida antes durante as chamadas de lucros. Vamos ver como, após 2 meses extras de preparação, Musk finalmente revelou seu táxi cibernético. Após a introdução do evento por Franz von Holzhausen, Musk surge de um lobby de hotel de um set de filmagem no lote da Warner Brothers e é recebido por alguém vestindo um traje espacial da SpaceX, um que não permitia à pessoa que o vestia virar o pescoço.
Deixaremos esse tópico para outro momento em um episódio da SpaceX, mas há algumas falhas significativas nesse traje. Um Cybercab chega à calçada para buscar Musk um pequeno coupé de 2 lugares com o estilo Cybertruck, como sugerimos que poderia ser quando Musk vazou acidentalmente o nome do veículo em uma chamada T2, embora não haja indicação de que o Cybercab compartilhe a pele de aço inoxidável do El Camino da Tesla. Sem nenhuma dica de Musk, ambas as portas de seu veículo se abrem, se abrindo para fora e para cima como asas em um estilo que parecia ser uma mistura entre as portas borboleta e tesoura já existentes. O fato de essas portas se abrirem sem instrução já indicaria um nível de controle remoto sendo exercido sobre o veículo. Musk permite que o carro o leve pelo conjunto fechado de 20 acres do hotel até o palco para nos contar sobre o carro que seus seguidores e investidores estão esperando desde o dia da autonomia em 2019, quando Musk mencionou pela primeira vez o táxi robô e sua capacidade de fazer seus proprietários na ordem de $30 mil por ano. Vamos ver o que Musk realmente entregou. Primeiras impressões. Este é um veículo totalmente despojado de 2 lugares, desprovido de qualquer coisa na cabine, além dos 2 assentos, 2 porta-copos e uma interface de usuário touchscreen. Sem espelhos, sem controles manuais de qualquer tipo, incluindo sem volante ou pedais. Então, se você precisar mover este veículo manualmente por qualquer motivo, seja para estacioná-lo, avançá-lo um pouco para a garagem ou carregá-lo em uma plataforma quando quebrar, estaria sem sorte. O pior é a incapacidade de assumir o controle do carro numa emergência. Você está passando por um acidente de carro, que inferno eu estou. O exterior do carro é comum, dependendo dos ângulos do caminhão cibernético para engajar qualquer familiaridade com o veículo comum e, francamente, não único, parecendo vários carros conceito já vistos anteriormente, construídos para a realidade e para a tela. Na verdade, o diretor de iRobot, um tal de Alex Proyas, ficou bastante irritado com as semelhanças não só deste veículo, mas também de outras criações que ele havia construído para o seu filme, e ele chegou a pedir diretamente ao Musk no Twitter se ele poderia, por favor, ter seus designs de volta. Honestamente, os adereços de Alex Price na tela eram muito mais bem elaborados para se ajustar e terminar do que a oferta comparativa de Musk. Por exemplo, o disco da calota lisa parece que poderia possivelmente ser feito de papel machê com a cor dele combinando com a pintura nos pneus regulares para fazer o restante da borracha preta parecer de baixo perfil. Como dito, o interior é muito básico e seria interessante ver o que aconteceria com essa superfície de controle fácil de arrancar se um airbag fosse acionado no painel. Um total de 2 bancos do tipo concha, então esqueça de usar isso com sua família, e as cadeiras não parecem ser propícias para a instalação de uma cadeirinha de bebê. As portas seriam perigos para outros veículos e ciclistas ao entrar e sair do carro, já que se abrem para fora em vez de dobrar para cima como as asas de gaivota do Model 10, impossibilitando o acesso ao veículo em uma vaga de estacionamento típica. E finalmente, as portas não têm maçanetas visíveis por dentro ou por fora. Com o aumento de casos de Teslas presos quando perdem energia ou pegam fogo, essa questão precisará ser tratada. No caso de um acidente, não apenas os ocupantes não conseguem sair do carro, mas os primeiros socorristas não têm como acessar o veículo e mesmo que quebrem uma janela, ainda não têm uma maçaneta para abrir a porta, então eles terão que te arrastar para fora através da janela quebrada. Pela janela, sim, porque tudo para assim, a energia não funcionou, a porta não abriu, as janelas não desceram. Agora gostaríamos de contar o que Musk disse sobre esta versão da Tesla de um Volkswagen XL1, um veículo que foi lançado em uma produção limitada há 10 anos, como um híbrido diesel elétrico. Exceto que, não podemos mostrar o que Musk disse sobre o Cybercab. Musk, na verdade, não entrou em nenhum detalhe sobre a unidade. Sem mencionar, por exemplo, materiais da era espacial ou linhas de produção como com o Cybertruck, ou tempos de aceleração como ele fez com todos os outros veículos que já introduziu, reais ou imaginários. Sem estimativa de alcance, sem mencionar quais baterias eles usam, nem mesmo uma menção se esta é a plataforma de próxima geração que as pessoas estavam esperando ver, porque isso pode significar que seus depósitos de 6 dígitos no Roadster 2 finalmente resultem na entrega de um veículo que eles pagaram integralmente 7 anos atrás.
Musk fala sobre filmes de ficção científica, de onde ele tira suas ideias visionárias, alertando sobre um futuro distópico, dizendo que não queremos o destino do planeta retratado em Blade Runner. Você vê muitos filmes de ficção científica onde o futuro é sombrio e desolador, onde não é um futuro em que você quer estar. Então, sabe, eu amo Blade Runner, mas não sei se queremos esse futuro. Acho que queremos aquele casaco que ele está usando, mas não o... Apocalipse sombrio. Os produtores de Blade Runner não pensaram muito bem sobre isso. Ele está sendo processado pela arte de inteligência artificial plagiada usada na apresentação. Musk agora apresenta uma longa compilação de soundbites já conhecidos, mas vamos ver como ele os conecta desta vez. Então, passaremos de uma direção autônoma supervisionada para uma totalmente autônoma não supervisionada, onde você poderia adormecer no carro e acordar no seu destino. Mas também há um desafio para muitas pessoas que os carros custam muito caro. Quando você considera tudo que envolve um carro, o seguro, os pagamentos, o armazenamento, é muito caro. E você diz, quantas horas por semana os carros são usados? Seu carro de passageiro médio é usado apenas cerca de 10 horas por semana de 168 horas. Então, a grande maioria do tempo, os carros simplesmente não estão fazendo nada. Mas se eles forem autônomos, poderiam ser usados 5 vezes mais. Talvez 10 vezes mais. Então você poderia realmente, para o mesmo carro, ter 5 vezes mais valor, talvez 10 vezes mais valor. É risível Musk falar tanto sobre o custo de um carro, especialmente usando parâmetros inventados. Os carros dele são tão caros quanto modelos melhores e mais equipados de outros fabricantes. O preço de United States $30.000 que Musk planeja cobrar pelo Cybercab seria equivalente a um Honda Civic de acabamento intermediário. Um carro superior para 5 passageiros com ótimas comodidades. A menção ao custo do seguro também é digna de riso, porque se as pessoas planejam comprar esses táxis com a intenção de inseri-los no aplicativo Tesla Robotaxi para uso público, bem, nem Musk nem ninguém na Tesla já se adiantaram com o que o seguro de tal arranjo pareceria, onde a responsabilidade cairia, ou quais seguradoras sequer olhariam para isso. Para qualquer um que esteja prestes a entrar e dizer que a Waymo já está na estrada e eles estão segurados, bem, aqui está a diferença. É o hardware da Waymo e o software da Waymo operando um veículo que a Waymo possui. Com o paradigma do Cybercab, é o software e hardware da Tesla que não inclui LIDAR, operando autonomamente um veículo emprestado a eles de propriedade privada de outra pessoa, e isso é território inexplorado. Neste ponto, Musk lança uma série de declarações que ele já usou muitas vezes antes em apresentações e em chamadas de ganhos. Veja quantas dessas frases exageradas você reconhece de episódios anteriores. Com autonomia, você recupera seu tempo, o que é muito importante. Isso salvará muitas vidas e prevenirá ferimentos. Acredito que carros autônomos se tornarão 10 vezes mais seguros que um humano. Antigamente, era comum haver operadores de elevador. Às vezes, eles se cansam e acidentalmente atiram em alguém. Hoje temos elevadores automatizados. Basta entrar, pressionar um botão sem pensar muito, e ele te leva ao andar desejado. Ver um operador de elevador com um grande interruptor de relé seria estranho. É assim que os carros serão. E não são apenas as vidas salvas em acidentes, mas se você pensar no tempo acumulado que as pessoas passam em um carro e o tempo que elas vão recuperar, que agora podem gastar em seus telefones, ou assistindo a um filme, ou fazendo trabalho, ou qualquer coisa que você queira fazer. Você pode pensar no carro em um mundo autônomo como sendo apenas uma pequena sala de estar. Você está apenas sentado em uma pequena sala de estar confortável e pode fazer o que quiser enquanto está nesta pequena sala de estar confortável. E ao sair, você estará no seu destino. Então sim, vai ser incrível. As afirmações de Musk sobre direção autônoma completa sem supervisão são as mesmas pelas quais ele foi processado, e sua defesa no tribunal foi que os investidores seriam idiotas por acreditar nelas. Ele não tentou argumentar em tribunal que a Tesla estava próxima de uma descoberta que elevaria sua tecnologia de um sistema-sistema avançado de assistência ao motorista nível 2 para um autônomo nível 5. Não, ele e seus advogados argumentaram em declarações juramentadas que suas afirmações sobre Full Self-Driving são todas tão absurdas que ninguém deveria acreditar que algo disso seja verdade.
Ele menciona novamente o exemplo recorrente do operador de elevador bêbado ou cansado, animando as pessoas parcialmente. Musk tem comparado a segurança de carros autônomos com elevadores desde pelo menos 2016 para justificar seus veículos. E 8, quase 9 anos depois eles ainda não são autônomos. E a parte irônica dessa história é que não conseguimos localizar um único caso em que um elevador tripulado cortou alguém ao meio, mas podemos encontrar o ocasional caso de uma pessoa que foi morta em um elevador automatizado. E finalmente, parece que o objetivo final de Musk para carros autônomos se resume a pouco mais do que poder passar mais tempo no seu celular. Eu acho que o custo do transporte autônomo será tão baixo que você pode pensar nele como um trânsito massivo individualizado. O custo médio de um ônibus por milha para uma cidade. Não o preço do bilhete, porque isso é subsidiado, mas o preço médio é de cerca de $1 por milha. Enquanto o custo de um táxi cibernético, nós pensamos provavelmente ao longo do tempo, o custo operacional provavelmente vai ser em torno de 20 centavos por milha. O preço total, com impostos e tudo mais, provavelmente fica entre 30 a 40 centavos por milha. Então sim, e você poderá comprar um... Musk insiste que esses carros seriam tão baratos de operar que poderiam ser considerados transporte público personalizado, uma típica salada de palavras sem sentido dele. Ele afirma que o custo de operar um ônibus é de cerca de $1 por milha, e que o Cybercab poderia reduzir isso para 30 a 40 centavos, considerando o seguro. Como não há seguradoras mencionadas apoiando essa afirmação, ele claramente está inventando números, mas podemos trabalhar com isso mesmo assim. Vamos supor que você seja um proprietário de um Cybercab e o veículo vai ser usado por outras pessoas 80% do tempo, de acordo com a afirmação de Musk de que o carro poderia ser usado 5 a 10 vezes mais frequentemente ao longo das 168 horas em uma semana, lembrando que a garantia básica limitada do veículo em um Model 3 é de 4 anos ou 50 mil milhas. Musk usa o valor de $1 por milha para o transporte público como comparação, então vamos manter isso como a tarifa para alguém usando um Cybercab pelo aplicativo Tesla. Musk já mencionou anteriormente que a empresa cobrará uma comissão de 20% sobre as tarifas através desse aplicativo. O dono do veículo fica com 80 centavos de cada dólar bruto. Musk afirma que 30 a 40 centavos são para custos operacionais e de propriedade. Vamos dividir a diferença e chamar de dólar 0,35. Nesse cenário, o proprietário está lucrando $0,45 do dólar bruto, mas agora isso é uma renda declarável. Desconte pelo menos 20%, reduzindo 0,45 para 0,35 no dólar. Estamos presumindo que o custo da energia para recarregar o veículo e quaisquer taxas de limpeza não estão incluídos no custo de propriedade, pois esses valores seriam desconhecidos. Mas para ser conservador, esses valores serão ignorados. Nestas condições, se esses números forem minimamente precisos, o proprietário do Cybercab teria que permitir que outros motoristas usassem o veículo por 85.715 milhas para que o veículo se pagasse. Contudo, até então, a garantia básica do veículo estará expirada há tempos, e boa parte da garantia da bateria e do sistema de acionamento terá sido consumida, se a garantia do Cybercab for similar à do Model 3. Isso se o proprietário do carro nunca o usasse. Em 2019, Musk prometeu que esses veículos se pagariam todos os anos, quando disse que a renda esperada para um robotáxi de $30 mil seria da ordem de $30 mil por ano. Para gerar o dinheiro prometido por Musk em um ano, o carro precisaria percorrer 235 milhas diariamente todos os dias da semana. Esses são os números usando o cenário 5 vezes mais frequente que Musk afirmou. Os números dobram ou diminuem pela metade, respectivamente, se você considerar um uso 10 vezes mais frequente do que Musk mencionou. Nesse caso, você pagaria o carro em metade do tempo, mas sua garantia de trem de força e bateria seria esgotada em 8 meses, com o carro acumulando quase 500 milhas por dia. Também estamos implementando o carregamento indutivo, algo que já deveria ter sido feito antes. Então, o táxi robô não tem plug, ele apenas passa sobre o carregador indutivo e carrega
Então, sim, é assim que deveria ser. Algumas coisas que provavelmente você também notou. Enquanto Musk falava sobre carregamento indutivo, ele mostrava um sistema automatizado limpando o veículo supostamente entre as tarifas. Ele não mostrou realmente a placa de indução durante este segmento. Mas a parte risível deste vídeo de demonstração é que ele mostra um robô construído especificamente para limpar o carro no mesmo evento de apresentação, onde mais tarde ele vai promover o humanoide Optimus. É como se um robô específico fosse mais benéfico para o proprietário do que um bípede de tamanho único. Não houve mais menção à estação de limpeza. Não há detalhes se é necessário comprar ou se seriam configurados nas estações de carregamento ou centros de serviço da Tesla. Apenas mais um belo Computer Graphics Imagery, como a antiga cobra de carregamento autônoma que nunca chegou ao mercado. Após várias visualizações, constatou-se que o vídeo da placa de indução não estava presente em nenhuma parte da apresentação completa postada no YouTube pela Tesla. Mas o Computer Graphics Imagery de carregamento indutivo foi mostrado na conta do Twitter da Tesla, onde o veículo se posiciona sobre uma placa de indução montada no chão para recarregar. E aqui estão os problemas que prevemos com esse sistema. O primeiro seria a perda de eficiência em comparação com um cabo de recarga plugado, com cerca de 95% de eficiência, enquanto a eficiência indutiva típica fica entre 70% e 80%. A Tesla alega ter 90% em seu sistema, mas também afirmou há 3 anos que poderia extrair lítio de argila usando água do mar. Então, até que uma terceira parte sem interesse investido nem ações na empresa possa verificar essa afirmação, vamos assumir que isso é exagero corporativo. E, claro, a eficiência em um sistema de indução depende muito do alinhamento dos respectivos dispositivos entre si. O segundo problema seria o calor gerado na bateria receptora durante o carregamento indutivo. Existem maneiras de mitigar o calor, mas basta uma célula falhar em um pacote de bateria da Tesla para criar uma ignição de fuga térmica. O terceiro é a infraestrutura. Todas as estações de carregamento da Tesla possuem sistemas plug-in, e a empresa recebeu bilhões do governo federal para implementar essa rede. Essa nova tecnologia substituiria os pontos de carregamento existentes para esses veículos específicos ou exigiria a implementação de outra rede e outro conjunto de subsídios governamentais? Vale lembrar que Musk demitiu a maior parte da equipe da rede Supercharger há bastante tempo. A quarta é a pergunta mais direta ao consumidor. Se a máquina não tem plug, como você pretende recarregá-la durante uma falta de energia enquanto estiver na estrada? Hoje, em um Model 3, alguém pode te auxiliar com um gerador a diesel, ou alguém com uma Ford F-150 Lightning poderia te recarregar usando o sistema deles. Como seria um cenário de resgate com um robotáxi carregado por indução? Uma tomada como opção faria muito mais sentido. Por fim, a última ideia é nesta tela, onde uma bateria com 35% de carga levará 1 hora para carregar totalmente. A transferência de energia no canto inferior direito é de 25 kW, e nesse ritmo, levará quase 1 hora para terminar de carregar. 3 metades de 25 é 37,5 kWh, como uma estimativa de bateria, que é metade da de um Model E. E um Model X tem uma autonomia Agência de Proteção Ambiental de 244 a 326 milhas com uma única carga. Tudo isso teve que ser calculado e cruzado, pois Musk não mencionou detalhes sobre o tamanho do pacote de bateria, o tipo de baterias usadas ou a expectativa de alcance do carro usando uma figura de kW por 100 milhas. Isso não foi discutido. Mas uma coisa é certa, o tempo de carregamento de 1 hora será desanimador para quem precisa viajar além do alcance desta caixa econômica. Isso diminuirá com o tempo. E se o carro estiver na estrada 5 a 10 vezes mais do que o normal, como deve ter declarado, você provavelmente está olhando para 2 ciclos de carregamento na bateria por dia. Agora estamos no conceito de arte do que seria viver em um mundo onde podemos regenerar nossos espaços verdes simplesmente removendo todos os nossos estacionamentos. Uma das coisas que é realmente interessante é como isso afetará as cidades em que vivemos, e quando você dirige pela cidade ou quando o carro te leva pela cidade, você verá que há muitos estacionamentos, há estacionamentos em todos os lugares, garagens de estacionamento existem. E então o que aconteceria se você tivesse um mundo autônomo é que agora você pode transformar estacionamentos em parques.
Então, de você estamos tirando o estaciona de estacionamento. Após anos ouvindo Musk divagar sobre coisas, fica bastante fácil ver onde ele tem uma ideia sobre algo, mas então, ele não consegue resolver o fim do jogo para essa ideia. É como quando ele estava promovendo como levar carros de uma ponta da cidade a outra com túneis subterrâneos, sem pensar na logística de tal conceito. Um exemplo disso, neste sistema de túneis, que parece ser simplesmente uma terra oca, não houve nenhum pensamento sobre a necessidade de um motorista se mover entre túneis para acabar em diferentes destinos a partir de diferentes pontos de partida. Outro exemplo, o skate no conceito original teria sido um fator limitante severo, já que você não poderia descer em um dos túneis sem um. Coisas simples como essa não foram devidamente pensadas. Aqui, Musk parece pensar que esses pods de 2 assentos vão resolver o problema dos estacionamentos, mas ele, na verdade, não vai tirar nenhum carro da estrada. Pelo contrário, a maioria dos carros pode transportar 4 ou mais passageiros. E cada uma dessas coisas vai ter que ser recarregada pelo menos uma vez por dia. Então, onde todas essas estações de carregamento vão ficar? De onde vem a energia? E quais atualizações de infraestrutura serão necessárias para facilitar essa transição? Agora vamos focar no próximo produto apresentado por Musk. Vamos ouvi-lo primeiro, mas observe a reação da multidão durante sua fala. O que acontece se você precisar de um veículo maior que um Model E? O Robovan. O Robovan nós vamos fazer isso e vai parecer assim. Agora, imagine andar pelas ruas e ver isso vindo em sua direção. Isso seria incrível. Isso pode transportar até 20 pessoas e mercadorias. Assim, é possível configurá-lo para o transporte de cargas dentro de uma cidade ou transporte de até 20 pessoas de uma vez. Então o Rebobin é o que vai resolver para alta densidade. Então, se você quiser levar um time de esportes para algum lugar ou estiver procurando realmente reduzir o custo da viagem para 5, 10 centavos por milha, então você pode usar o Revolving. O futuro deve parecer com o futuro. Começando pelo último ponto primeiro e voltando ao tweet do diretor da iRobot, o futuro de Musk que deveria parecer com o futuro se parece muito com os filmes de ficção científica do início do século, e a única especificação que Musk realmente nos deu sobre o Robovan, ou Rebovan, é que o veículo é capaz de transportar 20 pessoas de uma vez. Obviamente não todas que querem ter um assento, já que existem apenas 14 assentos, não 20, e nenhuma acomodação aparente para alguém em uma cadeira de rodas. Para chegar a 20 pessoas, você precisa ter 6 adultos aptos, de pé no meio sem absolutamente nada para se segurar, sem alça de mão no teto, sem postes, sem corrimão também. E uma vez que o meio se enche, as pequenas telas de entretenimento em cada extremidade se tornam totalmente inúteis. Mesmo no melhor cenário, essas telas estão posicionadas no pior lugar possível para quem está de frente ler ou assistir. Musk afirmou que este veículo resolverá para áreas de alta densidade e reduzirá o custo por milha para centavos, sem fornecer recibos ou números para respaldar tal afirmação. Mas para ser tão econômico, essa máquina precisaria transportar pessoas com a máxima eficiência. Vamos ver o quanto a Robovan é realmente uma revolução no transporte. Vamos tentar obter algumas dimensões dela, pois esses números não foram apresentados de nenhuma maneira durante o vídeo, nem online posteriormente. O ideal é estimar a largura usando o tipo e a quantidade de cadeiras como referência na falta de outras informações. Temos um banco de 4 assentos na parte traseira e dianteira, em cada ponta do interior. Os 3 bancos altos na frente da fila de 4 deixam um espaço para acessar a fila de trás. Nota: se já viu um assento de veículo rodoviário com um único ponto de fixação como este, mencione onde nos comentários. Então, 4 assentos em linha com um tamanho aparentemente decente. O que usar como comparação? Bem, uma picape Dodge Ram de tamanho completo tem cerca de 82 polegadas de largura, um pouco mais de 2 metros, e isso é ombro a ombro para 3 adultos no banco de trás. Então, vamos inserir essa medida para 3 dos 4, e se pegarmos 4/3 desse número, isso nos leva a cerca de 110 polegadas ou 2,8 metros de largura no banco. Isso leva em conta a largura dos assentos,
mas se você notar aqui em ambos os lados do veículo, há pelo menos mais um pé de prateleira entre o assento e a janela externa. Nesse caso, a largura do veículo adiciona 24 polegadas, totalizando 134 polegadas, ou cerca de 3,4 metros, mais largo que as faixas de 10 pés normalmente encontradas em áreas urbanas. Essa dimensão é ainda mais larga do que a faixa de ônibus indicada aqui, apesar do veículo acomodar apenas 14 pessoas confortavelmente. Isso tornaria a unidade mais adequada como um pequeno ônibus para locais com um sistema de estradas fechado, como um aeroporto ou um grande centro de convenções, o que nos fez pensar. Musk já vendeu a um cliente um veículo muito semelhante a este quando apresentou a proposta para Las Vegas para o Loop instalado sob o centro de convenções deles. Após anos, ele talvez finalmente pretenda cumprir as promessas dos ônibus autônomos vendidos a eles na primavera de 2019. Vamos ver se isso funcionaria. Foto da saída do Loop de Vegas para a principal estação subterrânea. Você pode ver que o Model 3 se aproxima com espaço suficiente, mas qual a largura desse túnel? De acordo com informações online, o furo do túnel tinha 14 pés de largura com um diâmetro interno utilizável de 12 pés. Comparando esse diâmetro com a pegada da estrada, isso equivale a uma superfície pavimentada de apenas 8 pés e meio, ou 2 metros e 60 centímetros. Largura suficiente apenas para as cadeiras de jogador Robovan. Mesmo que achemos que o Robovan é mais largo do que isso, se atribuirmos a largura do veículo para ser apenas de 8 pés e meio na frente, é assim que ele se apresentaria na entrada do túnel Vegas Loop. Mesmo com a pegada de 8 pés e meio. Não há espaço suficiente no túnel com o perfil frontal apresentando-se quase quadrado, quase tão alto quanto é largo. Então não há maneira alguma de um veículo deste tamanho conseguir fazer isso, nem mesmo em um trecho reto, onde não precisa fazer curvas e requer espaço extra para evitar que fique preso, digamos em uma curva como esta, logo antes de entrar no Loop de Vegas. Então, o Robovan é muito largo para as estradas modernas e não pode ser usado no Loop de Vegas, tornando o veículo pouco mais do que um espetáculo menor. E se este veículo é muito largo com apenas 4 assentos em linha, o conceito de shuttle de 2019 nunca pôde transportar pessoas pelos esgotos iluminados de Vegas. Aqui estão algumas notas finais sobre o que vimos com o Robovan. O estilo Art Deco deste veículo, um tema arquitetônico e decorativo dos anos 20, é chamativo, mas não se manteria bem ao longo dos anos. O vidro personalizado seria difícil de limpar e caro para substituir. As luzes de acabamento interno estilo discoteca tentam adicionar um elemento de legalidade, mas a Tesla, usando esse truque para adicionar emoção a um nada, está ficando um pouco velho. A configuração de assentos com 7 pessoas em cada extremidade, olhando para o display atrás das outras 7, seria socialmente desconfortável. Ninguém saberia se a pessoa à sua frente estava olhando para você ou para a televisão atrás de você. Do ponto de vista de segurança, a localização da porta de entrada deveria impedir que ela circulasse em uma rua da cidade por esse motivo. Se outro veículo atingir este caminhão de lado, o outro carro entraria diretamente no centro deste ônibus curto e eliminaria todos sentados no meio, sem nenhuma estrutura para absorver o impacto ou redirecionar a energia. Com o vão livre do solo do Robovan similar ao de uma cobra de jardim, até mesmo um veículo utilitário esportivo menor típico provavelmente passaria por cima dele sem impedimentos. Sério, o que eles estão pensando com o vão livre do solo neste veículo? Ele nunca vai passar por um quebra-molas e nunca vai sobreviver a um buraco. Qualquer um deles arrancaria o fundo do veículo, onde provavelmente a bateria está localizada. Enquanto estamos no tópico de portas, que como um Tesla tendem a não abrir mais depois que o veículo perde energia, não há um botão de anulação indicado para abrir a porta principal no caso de um incêndio. Não há saída de emergência ou sinalização visível. Sem interruptor de anulação para desligar uma unidade com defeito. Também não há volante ou pedais para um cenário de fuga. Falando em rodas, quantas existem? Onde elas estão? Como você chega até elas? E quanto do exterior você precisa desmontar para trocar um pneu furado? Veículos de transporte público devem ser simples, eficientes e eficazes. Robovan parece não ser nada disso. Então, vamos fazer uma comparação antes de apresentar o produto final da noite?
Este é um ônibus Toyota Coaster, popular entre operadores de turismo fora dos Estados Unidos da América e Canadá. Este ônibus tem capacidade para mais que o dobro de passageiros em relação ao Robovan exibido no 1010. Para a dimensão final do Robovan, o comprimento será comparado à largura do veículo como uma proporção, e essa visão aérea nos deu a melhor visão panorâmica da noite. A proporção de comprimento para a largura no Robovan parece ser de 2,8 para 1. Então, se o Robovan tem cerca de 9,5 pés de largura, ele teria cerca de 26,5 pés de comprimento. Isso é consistente com a escala mostrada aqui se a senhora no balcão for mais alta que 5,5 pés. E se a estrutura do Toyota Coaster rosa de 23 pés de comprimento for sobreposta ao Robovan, ela seria 3,5 pés mais curta e mais de 2 pés mais fina que a Robovan, enquanto transporta mais do que o dobro da quantidade de pessoas. Um veículo disponível com motor de 6 cilindros a gasolina ou 4 cilindros a diesel, novo por menos de $100 mil. Se Musk realmente quisesse entrar no transporte público eletrificado, bastaria inventar algo assim, movido a eletricidade. Algo que, é claro, já foi feito em 1881. Então, com o Robovan, temos um micro-ônibus geralmente inutilizável, potencialmente perigoso, definitivamente plagiado e ineficiente, apresentado aos acionistas da Tesla sem nenhuma menção de preço, baterias, alcance, plataforma de construção, instalação de produção ou data de entrega esperada. E a única estatística que Musk nos deu, a capacidade de assentos, estava errada. Quanto à afirmação de que o Robovan é muito mais eficiente como meio de transporte em massa, capaz de reduzir o custo por milha para 5 a 10 centavos, considerando que já existem ônibus elétricos operando ao redor do mundo com maior capacidade. Consideraremos essa afirmação mais como aquela exageração corporativa pela qual ele é tão famoso. Palavra final sobre este veículo? Você sabe por que Musk está massacrando a pronúncia de Robovan, chamando-o de Robovan? Robovan. O Robovan é isso é o que vamos fazer e vai ficar assim. Pode ter algo a ver com o fato de que Robovan é uma marca registrada de uma pequena empresa de robótica chamada, acredite se quiser, Starship Technologies, que também é dona da marca Starship. Essas marcas foram registradas em 2015 e 2017, respectivamente, quando Musk ainda estava apresentando seu foguete muito grande como o Sistema de Transporte Interplanetário, o Sistema de Transporte Interplanetário. A empresa iniciante recebeu as duas marcas registradas em 2019. Você sabe que outro nome Musk está usando em um local onde enfrenta uma disputa de marca registrada? O novo nome que ele inventou para o Twitter, girando em torno de sua fantasia de infância, de dominar a letra 10, já estava registrado como marca por outra pessoa. Prepare-se para outra batalha legal contra a pequena empresa de marketing jurídico 10 Social Media Limited Liability Company. Outra coisa que Musk fez ao assumir o Twitter foi se apropriar do handle privado do Twitter de outra pessoa, aliviando o fotógrafo Gene 10 Huang de seu handle pessoal em 10, sem aviso ou compensação. Huang havia registrado esse handle em 2007 e acumulou 53 mil seguidores. Mas Musk queria isso, então que se dane ele. Vamos dividir o episódio aqui por 2 motivos. Lembre-se de reabastecer suas bebidas e lanches. E 2, para postarmos o episódio em nossa página do Patreon, onde há um limite de duração dos uploads. Quando voltarmos, vamos retomar a apresentação do ponto em que Musk está apresentando os robôs Optimus para a multidão. Clique aqui para a segunda metade da nossa análise do robô Wii, já carregada e pronta para ir.